Avarento é aquele que ama o dinheiro. Avarento é aquele que ama o dinheiro. Ama mais o dinheiro do que todas as coisas. Pode alguém estar morrendo ou passando fome e ele não ajuda, porque prefere o dinheiro ao invés de ajudar alguém. Veja, e os fariseus que eram avarentos ouviam todas essas coisas e zombavam dele, ou seja, de Jesus. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 14. Ou seja, os fariseus zombavam de Jesus, porque os fariseus eram ricos, e Jesus era pobre, e eles achavam que a bênção estava sobre aqueles que eram ricos. Mas mal sabiam eles que eles estavam diante daquele que era o ser mais abençoado que já pisou nessa terra. Por isso, a nota da Bíblia de Estudo Pentecostal diz o seguinte: fariseus avarentos, os fariseus consideravam as riquezas uma bênção divina, derivado da sua observância fiel à lei. Por isso zombavam de Jesus, que era pobre, porque consideravam que sua pobreza era um sinal de que Deus não o honrava. Veja bem, eles acreditavam que Deus não estava com Jesus, só porque Jesus era pobre. Observem bem as palavras do Mestre Jesus, que disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Veja bem, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Ou seja, não é por aquilo que temos, que somos realmente pessoas, que somos pessoas abençoadas. Não é por ter dinheiro que somos mais que os outros, que somos mais abençoados que os outros, não. O próprio Senhor Jesus, que era o Filho de Deus, que no meu entendimento foi a pessoa mais abençoada que pisou essa terra, ele foi pobre. Ele não tinha nenhum. Quando ele teve que pedir entrar na cidade lá, montada numa jumentinha, aquela jumentinha ele teve que pedir emprestado, porque ele não tinha nem uma jumentinha. Ele teve que pedir emprestado. Mas ele era o Filho de Deus. Entendeu? Ele era o Filho de Deus. Ou seja, ele era pobre? Era. Mas ele era abençoado, o mais abençoado que pisou essa terra. Então, pobreza não é sinal de que não é abençoado. Entendeu? Infelizmente, as pessoas, pela questão dos fariseus, aquela coisa dos fariseus que tem essa tradição, de ser rico, então vem essa tradição, essa coisa que muitos até hoje pensam, que se a pessoa ela é rica, ela é porque ela é abençoada por Deus, Deus está abençoando. Mas isso não é uma verdade, porque na época de Jesus estava ali, diante desses que eram ricos, e que achavam que por ser ricos eram abençoados, e na verdade não eram, não aceitavam a verdade de Jesus, não aceitavam a verdade da palavra de Deus. E hoje é a mesma coisa, hoje tem muitos ricos que estão pensando que são abençoados, mas que não aceitam as palavras de Jesus, que não aceitam o Evangelho como única regra de fé, que não se converte a Jesus porque não concordam, querem seguir as suas fés e estão achando que são abençoados por Deus. Mas assim como esses fariseus, também não estão agradando a Deus. E isso é a palavra de Deus. Por isso que a nota dessa mesma Bíblia de estudo, ela diz o seguinte: fazer dos ganhos ou das riquezas da terra o propósito da nossa vida é um erro fatal que leva à perdição eterna. Olha, isso é bem importante, hein? Fazer dos ganhos ou da riqueza desta terra o nosso propósito principal de vida é um erro fatal que leva à perdição eterna. Olha bem, a perdição eterna. Isso é forte, gente? É forte. Por isso que a palavra grega aqui traduzida de avareza, literalmente, ela significa, quer dizer, a sede de possuir mais. Olha bem. É aquela pessoa que tem a sede excessiva de possuir mais, Aquela que é mais que acima das pessoas. Se tiver que passar por cima, passa. Não pensa nos outros. Não está pensando se o outro está passando fome ou não. Está pensando em ser mais rico. Está pensando em ganhar mais dinheiro. E quantos empresários que se acham que são abençoados? Eu sei por isso. Eu sei muito bem disso. Quantos empresários que se acham que são abençoados por Deus porque estão ficando ricos, mas estão explorando, Os funcionários estão ali explorando. Tem funcionário que muitas vezes não tem nem a comida. Está faltando a comida, a geladeira está vazia. Então, e esses empresários estão ali explorando, tirando mais e mais. Então, quantos empresários hipócritas e fariseus que acham que são abençoados por Deus, mas que são hipócritas, são fariseus, Porque são avarentos. Perante aos olhos do Senhor são avarentos, estão maltratando a muitos,
Muitas pessoas estão sendo maltratadas e exploradas por esses avarentos nos dias de hoje. Pode ter certeza disso. Por isso que a avareza não tem nada com o provimento das nossas próprias necessidades e da nossa família. Enquanto que trabalhamos, sim, para suprir as nossas necessidades. Devemos ser ricos para com Deus e buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Cada crente deve atentar para esta advertência de Jesus e examinar se há egoísmo e avareza em seu próprio coração. Veja bem, até para nós mesmos crentes, né? Tem muito crente que é avarento, né? A avareza não é só para quem não é de Jesus, não. Até mesmo para quem é de Jesus. Então, por isso que é muito importante, é muito interessante que o crente, aquele que crê em Jesus, aquele que acredita em Jesus, examinar o seu coração, né? Ver se realmente se não há o egoísmo e a avareza no nosso coração. Por isso a gente devemos buscar Deus, aí nos dobrar diante do Senhor, né? Nos humilhar perante o Senhor e buscar isso, para que o nosso coração seja um coração limpo, seja um coração generoso, né? Seja um coração puro, como é a vontade do Senhor. Por isso a Bíblia diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Primeira carta a Coríntios, capítulo 6, versículo 10. E a Bíblia também diz: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 5 e 6. Portanto, o pecado de avareza é igual ao pecado de idolatria. Veja bem, o pecado de avareza é igual ao pecado de idolatria. Ou seja, todo aquele que ama o dinheiro e por essa causa vive, é considerado por Deus como um idólatra. E por isso não entrará no reino de Deus. Isso quem afirma é a palavra de Deus. Ou seja, não é palavra de homem. É a palavra do Senhor que afirma isso. Que todo aquele que vive pelo dinheiro, que ama o dinheiro, que é um avarento, né, que não consegue ser generoso, porque a única, como é que se diz, riqueza que agrada ao Senhor é a riqueza generosa. É quando a pessoa é rica e ela vê a necessidade, né, dos outros, ela ajuda. Se ela é um empresário, ela é um empresário que ela como é que se diz, ela quer ganhar, com certeza ela quer ter o seu ganho, pode até ser rico, mas ela abre mão de uma parte, ela quer ver o seu funcionário também crescendo, ela né, compartilha, ela dá ali, de repente, enfim, ela se preocupa pelo bem-estar do seu funcionário, ela ajuda, né? Enfim, ter essa generosidade, né? Só que isso, infelizmente, nesse mundo, isso é quase que não existe, né? Infelizmente, o que a gente vê são pessoas explorando, né? Explorando os outros. A exploração está por tudo. E por isso tem muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas passando fome, né? Tem muitas pessoas que estão nesse mundo, né, vivendo mal, vivendo espremidas pelo sistema. Por causa de quê? Por causa desses avarentos, por causa, né, dessas pessoas que exploram, que têm sede por dinheiro, que só querem mais dinheiro, que só vivem para os seus dias é só para ganhar mais. Estão pensando a cada dia, não, como eu vou ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais. Só pensam nisso. E essas pessoas pensam ainda que agradam a Deus, mas não estão agradando a Deus. Que nem na época de Jesus. Aqueles ricos que viviam ali na época de Jesus, que se achavam abençoados, mas que diante do Senhor eram amaldiçoados. Que diante do Senhor, né? Diante do Senhor, por isso o Senhor chamava eles de hipócritas. E assim vocês também, ricos dessa geração, um dia também o Senhor os chamará de hipócritas. Um dia vocês vão morrer e vão estar diante do Senhor. E aí, meu querido e minha querida, não vai ser palavra de homem, vai ser a palavra do próprio Deus. Você não estará diante de um homem, você estará diante do próprio Deus, do Todo-Poderoso. Vai ser frente a Ele que você vai ter que responder, vai ser frente a Ele que você vai ter que olhar olho a olho, frente a frente com o Todo-Poderoso. E aí, o que você vai dizer para Ele?
Então pense, ainda há tempo de você mudar a sua vida, ainda há tempo de você ser um rico generoso, ainda há tempo de você se converter a Jesus Cristo e aceitar Ele como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Ainda há tempo de você mudar isso e naquele dia você encontrar com Ele e poder ali ser amigo dele, encontrar com ele e poder ali ser abraçado por ele, ser envolvido pelo amor dele, porque ele com certeza ele não quer condenar ninguém, mas ele quer amar, por isso ele morreu naquela cruz, mas infelizmente muitos não aceitam isso, infelizmente muitos preferem viver a soberba da vida, preferem viver os enganos deste mundo, muitos preferem viver as religiões que os homens inventaram, as religiões falsas que ensinam heresias e mentiras. Infelizmente, muitos, como aqueles fariseus que achavam que tinham uma religião, que eram os mais religiosos da época, porque eram fariseus, e na verdade estavam errados. E hoje em dia não é diferente. Muitos estão assim vivendo que nem aqueles fariseus, achando que estão certos, achando que são os mais abençoados. E na verdade, perante ao Senhor, estão totalmente errados, estão totalmente condenados se morrerem assim, desta forma. Então, por isso essa mensagem, para confrontar sim, mas principalmente para salvar, para fazer você pensar e refletir na sua vida e buscar a Deus de todo o seu coração. Porque enquanto a vida, há tempo de buscar a Deus. Mas nunca esqueça, a gente nunca saberá o dia da nossa morte. Então, não deixe para amanhã aquilo que se pode fazer hoje. Entre no seu quarto, feche a porta do seu quarto ali e em secreto, fale com o Senhor e busque a verdade de Deus para a sua vida, para que você seja salvo. Ser rico não é pecado. Você pode ser rico? Pode, com certeza. E existem muitos ricos que são abençoados de Deus. Riqueza não é pecado. Pecado é o amor ao dinheiro. Pecado é explorar os outros. Pecado é passar por cima dos outros. Pecado é não amar o próximo, é não se importar com o próximo. Isso é pecado, entendeu? Então essa mensagem aqui é para abençoar sim a vida de vocês e mostrar que você pode ser um rico, mas pode ser um rico com generosidade, um rico que se preocupa com os outros, um rico que ajuda, um rico que faz a obra de Deus com amor e com excelência. Isso sim é a vontade do Senhor. Então, esta mensagem para abençoar a sua vida. E se você quer mais outras mensagens, você pode entrar aqui na descrição desse vídeo e ali no acesso ao site de mensagens de vida, Deus é maravilhoso, você terá de maneira gratuita, veja bem, você não precisa pagar, é de graça, porque Jesus deu de graça e assim todo aquele que recebe de Jesus de graça deve dar de graça. E por isso eu estou dando de graça essas mensagens ali nesse site, para você poder ler, você poder realmente conferir e crescer na fé, porque são mensagens inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. São mensagens que não vieram de mim, mas vieram do Senhor, vieram de maneira sobrenatural, e por isso estão ali nesse site, e são dadas a todos que queiram poder ali desfrutar, que querem conhecer, que querem realmente aproveitar essas mensagens, entendendo que são abençoadas. Todos está ao alcance de todos, basta você assim querer, pois, como eu disse, é de graça. Então, eu oro para que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor abençoe a você, que o Senhor te dê iluminação, que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê entendimento. Eu oro para que Deus te abençoe te salvando, para que Deus te abençoe realmente ministrando no teu coração aquilo que é a verdade do Senhor. Eu oro para que você seja uma pessoa abençoada, porque esta mensagem aqui não está para confrontar e amaldiçoar você, não está querendo o seu mal. Esta mensagem é pelo seu bem, é para o seu bem, é para que você não faça que nem aqueles fariseus fizeram quando estavam diante de Jesus. Porque, infelizmente, muitos, sem perceber, talvez sem saber, estão fazendo que nem aqueles fariseus. E Deus não quer isso para você. E essa mensagem Deus colocou no meu coração, Deus, eu também não quero isso para você. Então, por isso, essa mensagem, para você refletir e despertar enquanto é tempo, para que você não faça que nem aqueles fariseus, mas você possa ser diferente, você possa ser alguém que agrade ao Senhor. Essa é a minha oração que eu faço por você. E por isso essa mensagem, em nome de Jesus. Amém?